Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre aqui na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bono. No programa de hoje, nós vamos conversar com o CEO da Ocasio, diretamente de Lima, no Peru, onde ele está desenvolvendo negócios nesse momento, Rafael Pinto. Também vamos conversar aqui em Porto Alegre com um dos fundadores da Fada Fit, que é uma empresa que se dedica à moda, o Daniel Machado. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando agora. Estamos de volta com o programa Movimento Empresarial e o nosso convidado deste bloco está bem longe. Na verdade, está lá no Peru, na cidade de Lima, mas é um brasileiro, talvez um cidadão do mundo. Poderia ser uma pessoa que tem uma experiência em diversos países, que já morou em mais de 10 países, fala diversos idiomas e é fluente no mais importante dos idiomas quando a gente fala do ambiente internacional, que é a abertura às culturas mais diversas. Está conosco aqui Rafael Pinto, CEO da Ocasio. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, Rogério. Saludos desde Peru. Olá, Rafael. Saludos desde Brasil e que bom estar aqui com você hoje para a gente conversar e trazer essas informações tão relevantes a nível internacional. Você que está sempre viajando em vários países e que tem notícias sempre muito recentes, muito atuais de como fazer negócios e várias atuações por meio da sua empresa. Mas antes da gente entrar nesse contexto tão empresarial, conta pra gente um pouco sobre a tua história. Quem é o Rafael Pinto, que está aí no Peru? Obrigado, Ana Paula. Claro, então, também complementando o que o Rogério comentou no início, eu também me considero uma pessoa globalizada, né, um cidadão do mundo. Desde pequeno, pelo trabalho do meu pai, tivemos a oportunidade de mudar, viver, né, em vários países, mudar de países cada 2, 3, 4 anos. E então eu me sinto como cidadão internacional pela minha essa história de vida e vivências no exterior. Isso me levou a morar em 5 continentes desde criança, incluindo a África, a Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul e o Caribe, né, que entra na América Latina. E eu sempre gostei muito, adorei conhecer novos lugares, entender culturas diferentes, o porquê este país é dessa maneira ou outra, conhecer a história dos países, as tendências atuais e os passados. Então, isso realmente, eu acho que me ajudou nessa etapa da minha vida, já um pouco mais maduro, a entender como trabalhar melhor com as pessoas, diferentes culturas, entender quais são os costumes, a maneira de comportamento, né, e como interagir e negociar com as pessoas de diferentes países. Então, porque desde pequeno, meu DNA sempre foi de viajar e trabalhar, estudar, trabalhar com pessoas diferentes. Então, a gente tem que nos adaptar, tem que encontrar um ponto em comum, né, com essas pessoas diferente a história, né, diferente realidades nossas, né. E isso, eu acho que eu levei isso no meu pai, né, essa história, essa continuidade de querer viajar e continuar aprendendo dos outros, né, e das outras culturas. Esse é o Rafael, e assim que me levou a abrir a empresa, que tem muito esse DNA de internacional, como o Rogério comentou inicialmente. Rafael, mas conta para nós um pouco, porque tu, além de morar em 5 continentes, de ter habitado, de fato, em 10 países e teres uma trajetória internacional muito grande,
Tu trabalhaste em algumas organizações muito significativas, né? Tu trabalhaste na Organização dos Estados Americanos, dentro de um dos braços vinculados ao fomento do empreendedorismo, que é o Young America Business Trust, o YABT, e também trabalhaste no Banco Mundial. Então, conta para nós um pouco sobre essa tua passagem nessas importantes instituições internacionais. Não, claro, Rogério. O que eu aprendi nessas organizações? Eu tive a oportunidade, depois de terminar meus estudos em Miami, de fazer um estágio, depois de ter contratado na Organização dos Americanos, no YBT, como você comentou, que é uma organização, é um braço da OEA, que trabalha com temas de empreendimento. O que eu aprendi nessas organizações é a importância de colaborar, né, entre a região. A OEA cobre todos os países do Chile até o Canadá, conhecer melhores práticas, como colaborar com entidades em vários países para levar programas efetivos que ajudam os empreendedores. Talvez um modelo que funciona no Chile, a gente podemos adaptar e levar para o México, para o Chile, para o Panamá, para a Colômbia. Esse tipo de colaboração regional que eu aprendi, que é muito importante. Quando fui para o Banco Mundial, outro aspecto interessante, que me impactou bastante no lado profissional, meus colegas eram do mundo inteiro. Então, novamente, o Banco Mundial atua no mundo inteiro, não é só regional. E o importante é isso, entender do seu colega, que é russo, que é da África, dos Estados Unidos, outras partes, como colaborar num objetivo só, né, que é uns programas específicos em alguns países, ou capacitações que a gente fazia também. Então, esse entendimento, né, de colaborar com pessoas com diferente história sua, realidades, e também levar projetos que já funcionaram em um país para adaptar em outro. Então, a função muito dessas organizações é essa, de aumentar a eficiência, colaboração entre os países, para melhorar o desenvolvimento social, econômico que eles oferecem. Então, realmente foi uma etapa muito bonita, aprendi muito, conheci muita gente, e eu agora entendo também muito melhor a importância dessas organizações dentro dos nossos países, né, dentro do Brasil, da região da América Latina, por exemplo. Rafael, você falando assim, parece que é tudo tão simples de lidar com a cultura, com as diferenças do outro, mas você tem uma empresa, a Ocasio Internacional, que atua justamente nessa conexão e atuação de empresas entre países ou entre os estados. Traz para a gente um pouco de informação referente a isso. O que é a Ocasio e quais são as maiores dificuldades que os seus clientes enfrentam e que você contribui, colabora para o desenvolvimento e para o melhor desempenho por meio das atividades que você oferece por meio da Ocasio? Obrigado, Ana Paula. Falando assim, mas realmente é difícil, mas também é a parte mais bonita, né? Trabalhando, eu sempre digo, o meu trabalho com a Ocasio, a parte mais bonita é trabalhar com pessoas, e a parte mais difícil é trabalhar com pessoas. Mas isso me motiva, porque encontrando o senso, algo similar, né, mesmo tendo histórias, realidades diferentes, buscando algo que a gente pode colaborar, é um passo importante em todo sentido de projetos, ou até para manter paz, né, colaboração. A Ocasio, eu voltei dos Estados Unidos, e eu estava pensando o que é o próximo passo meu aqui no Brasil. Eu voltei para o Brasil, eu sou do Rio originalmente, eu voltei, minha família mora lá. Aí eu pensei conversando com os colegas em vários lugares, gente sabendo que eu estou no Brasil, e o Brasil, um mercado em si enorme, muitas empresas já buscando oportunidade de trazer esses produtos e os serviços para o Brasil. Aí, daí que eu decidi, então vamos montar uma empresa para apoiar esse ecossistema que eu já tenho, que eu vou atuar, né, e vai crescendo, para ajudar empresas a entender o mercado brasileiro e latino-americano, onde tem uma maior parte do meu network. A Ocasio, meu pitch em curto a Ocasio ajuda a empreendedores e empresas a pensar globalmente, fazer negócios em novos mercados e se comunicar de forma mais eficaz com seus clientes e parceiros internacionais. Eu divido isso em 3 linhas, Ana Paula. Um é trabalhar com capacitação para empreendedores e pequenas e médias empresas. Então, são soluções práticas, capacitações presenciais e online.
Segundo é comunicação intercultural, que também tem a ver com preparação de documento, comunicação que as empresas têm que fazer quando você fala com um cliente novo de outros países, entender como falar, como se comunicar com pessoas de outros mercados. E o terceiro é soluções para desenvolvimento de negócios. Pode ser market entry, usando a rede internacional que eu tenho de parceiros, que eu trabalho com parceiros. O Rafael não é sozinho, é um trabalho em ecossistema importante, de pessoas sérias, que eu busco, pessoas comprometidas, para a gente ajudar empresas a conhecer outros mercados, entrar em outros mercados, conectar com outros parceiros nos países. Então, um realmente adapta ao outro. São três linhas de atuação, mas todas são interligadas, porque você precisa ter uma capacitação, saber como comunicar e depois de entrar no mercado novo. Perfeito. Agora, Rafael, muitas vezes quando se fala de mercado internacional e atuação em mercado internacional, as pessoas vinculam isso exclusivamente a comércio exterior, ou seja, exclusivamente a importação e exportação. Mas tu és um internacionalista, tu és uma pessoa conectada com o mundo, não apenas pelo comércio, mas muito pelas relações. Então, eu quero te pedir para tu falar um pouco sobre essas conexões que se dão não apenas na esfera comercial, ou seja, como é que é o caso, como é que o Rafael colabora com empresas que não querem necessariamente vender um produto aqui no Brasil, ou uma empresa brasileira que não quer apenas vender um produto em Lima, no Peru, ou no Chile. Existem outros aspectos além disso, não é verdade? Correto, Rogério. Cléber, você está certo. Comércio exterior é um braço, né, de quando você estuda relações. Eu estudei relações internacionais e eu me lembro, mais de 20 anos atrás, pessoas falam, o que faz alguém que estudou relações internacionais? Há 20 anos atrás pensavam em só ser diplomata. Então, mas relações internacionais prepara o profissional para atuar em várias áreas também. Há muitas ONGs internacionais que também tem sede no Brasil, tem vários lugares. Também esse tema de projetos internacionais, que você pode atuar como consultor, né, em várias áreas. Então, esse mundo internacional é mais do que comércio exterior, está certo. E agora, o interessante, nesse mundo da pandemia, né, como mudou a forma de trabalhar, a gente vê muitas empresas querendo contratar, por exemplo, um exemplo claro, que eu estou envolvido agora com uma empresa no Brasil, de serviços de TI. Então, realmente, as empresas de fora, sabendo que é mais barato, vamos dizer, pelo dólar agora mais forte, contratar especialistas brasileiros de TI. Então, o profissionais de TI, desenvolvedores, né, de software no Brasil, já acontece na Argentina, Uruguai, Colômbia, tem expertise boas aí, né, nessas linguagens, né, de programação, mas eles não sabem como interagir, atuar com essa empresa lá fora que quer contratá-los. Então, também é um trabalho que estou fazendo, como exemplo, de preparar essa empresa no Brasil a entender como trabalhar com o cliente, que é o que vai pagar nos Estados Unidos ou Canadá. Então, eu faço muito na parte de comunicação, Rogério, é a comunicação internacional, e isso é fundamental para poder trabalhar de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Eu vejo há muito tempo, empresários e grandes oportunidades de negócios falharem, não andar para frente pelo fato de não saber como comunicar melhor, como trabalhar, como colaborar com um sócio, um cliente estrangeiro. Vi muito negócio não andar para frente. Então, em geral é isso. Eu acho que comunicação vai ajudar na parte de comércio exterior, para você ser contratado como uma empresa internacional. Tem o mundo da ONGs também, as universidades também fazem uma colaboração com outras universidades, então também é um ramo que você pode apoiar também nessa parte de internacionalização. Perfeito, Rafael. E já que você está falando sobre essa questão da importância da comunicação, de como se comunicar com países diferentes, principalmente nessa possibilidade de atuação, voltado muito para a questão da TI, que é uma área de atuação que está no topo agora das atividades, principalmente internacionais, aí eu vou te trazer mais uma questão. No Brasil, que é um país continental, contendo várias culturas, dependendo do local que se está, é tão difícil trabalhar. Claro, tem a facilidade do idioma e de ser o mesmo país,
mas na questão cultural é tão difícil se trabalhar quanto se trabalhar com um país de fora, né, com um país internacional. Como que você atua dentro dessa adaptação também cultural? Porque muitas vezes a velocidade de atuação de um determinado país não é o mesmo de outras regiões, mas a organização quer impor aquele ritmo, e aquele ritmo muitas vezes não acontece da mesma forma que é desejado, e tem que se trabalhar a questão da cultura, a cultura regional, a cultura organizacional, e fazer um alinhamento entre essas duas. Como você lida com isso dentro da Alcácio? Não, excelente. Você já é uma especialista, acertou todos os pontos, Ana Paula, realmente. Você falou tudo certo, realmente um desafio constante, nunca vai ser o mesmo com diferentes clientes. O ritmo de trabalho é diferente. Eu estou passando por isso agora com esse grupo também do Brasil, que a gente teve que entregar algo faz 2 meses, mas o ritmo é mais lento. Mas é o jeito, tem que aprender. Assim, não tem resposta direta, mas é trabalhar os dois lados. Explicar para o americano, por exemplo, que sim, assim, tem um ritmo diferente. Eu via isso muito no Caribe, eu tenho experiência no Caribe, que também o ritmo, eles não checam e-mail tanto como você faz nos Estados Unidos. Eles gostam de uma ligação, eles gostam de que você vá até o país fazer uma capacitação presencial. Então, você tem que entender isso. Eu acho que, respondendo a essa pergunta, o mais importante é ter sócios locais que podem também te apoiar, né? Apoiar buscando o meio termo, né? Entendendo que tem um objetivo, tem um ritmo do outro lado que você tem que entregar, mas mesmo entendendo que são pessoas que às vezes apreciam mais o tempo livre, a família. Então não vão trabalhar tanto, tão rápido quanto alguém de outra cultura. Tem que entender os dois lados e fazer o meio campo. Fazer o meio campo, tentar que os dois não brigam, não perdem paciência. É constante, não é uma coisa... depende muito da personalidade das pessoas, né? Mas agora, com o mundo muito digitalizado, a expectativa é que as coisas se entregam rápido, mas a parte cultural ainda existe. As pessoas param de trabalhar 5 horas em alguns lugares, então não pode pressioná-los para terminar. Em outros lugares estão trabalhando toda hora. É um processo depende muito com quem você trabalha e um sócio local que pode minimizar essa tensão que acontece, mas você está totalmente correta. Isso acontece toda hora. Rafael, a gente está chegando ao final aí do tempo do nosso bloco, mas eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas, brasileiros, não brasileiros, pessoas que conhecem sobre ligações e ambiente internacional, pessoas que têm curiosidade, pessoas que ainda não conhecem. Que mensagem tu deixaria para os telespectadores aqui da Rede Sul de televisão? Primeiro, agradecer a todos novamente pela oportunidade. Eu acho que a mensagem é não ter medo, né? Tratar de conhecer o outro lado, escutar as outras pessoas, mesmo de outras... dentro do Brasil mesmo, como a Ana Paula falou, diferentes culturas, escutar como é que eles vivenciam o dia a dia, como é que eles vejam as coisas dos olhares deles, né? Então, ler muito sobre o país, ler sobre a cultura, não fazer um estereotípico, né, das pessoas em geral que você escuta, também não acreditar tudo que você lê sobre um país, né? O importante é conversar com as pessoas, entender a realidade deles, as prioridades deles, que são diferentes. Aprendendo o idioma é importante, que isso ajuda a você poder ler mais material daquele país, para entender também como é que eles comunicam as coisas. Eu acho que é aprender, correr atrás de aprender, não ter medo de aprender, não ter medo de conversar com pessoas de outros países. É um processo de aprendizado. É como se estiver já fazendo um projeto, um negócio internacional com pessoas de outros países, culturas, você já teria um pouco mais de conhecimento, né, de experiência com essas culturas para facilitar. E isso, quando a gente tem essa conexão desde o início com outras pessoas, é mais fácil fazer negócios ou projetos com eles. Isso eu vejo a minha carreira inteira. Muito obrigado, Rafael Pinto, CEO da Alcácio, que está atuando no mundo inteiro. Nesse momento que estamos gravando essa nossa conversa, está em Lima, no Peru, e
Você gostou? Pois é, depois do intervalo, tem mais Movimento Empresarial. Continue aí com a gente. Em setembro, Belém, a capital paraense, é a sede do 17º Fórum Internacional de Administração. Vamos debater o futuro em Belém do Pará. Participe! Estamos aqui de volta ao Movimento Empresarial. E aqui no Movimento Empresarial, durante esses 3 anos, contando desde lá o Movimento Solidário Empresarial, a gente já ouviu muitas histórias de superação. E hoje a gente está com uma história incrível. O nosso convidado especial é o Daniel Machado. Ele que vai contar pra gente um pouco da sua história, vai trazer informações sobre os seus negócios e também sobre a sua superação em família, que não foi somente dele. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Rogério, pelo convite. Muito faceiro, muito feliz aqui de estar expondo a nossa história, né? A história da FadaFit. Mais uma vez, né, para vocês. Muito obrigada. Rogério, por favor. Daniel, acho que é muito interessante os nossos espectadores conhecerem um pouco a respeito da tua trajetória. Depois a gente vai falar com mais detalhe da FadaFit, mas para introduzir a nossa conversa, gostaria de te pedir para tu contar um pouco da tua história, do Daniel, antes de fato chegar aonde tu estás hoje. Perfeito. Eu, quando falo da FadaFit, na realidade eu falo sempre em dois, né, que somos o meu irmão, Fábio, e eu, mas como pediu para contar a minha história hoje, eu comecei pequeno, né, ali no centro, ali, nos camelôs de Porto Alegre. Meu pai teve sempre loja ali nos camelôs e desde pequeno eu ajudava a cuidar para não roubar a loja dele, ficava sentadinho num canto, isso infanto, né, cerca de 7, 8 anos ali, fui crescendo naquele meio, né? Fui crescendo naquele meio, trabalhando com meu pai, mas meu pai era uma coisa muito irregular mesmo, assim como a maior parte do pessoal que trabalhava ali, né? E então chegou uma marca nova ali, que veio meio que para modificar a cara do camelô mesmo, foi a primeira marca que colocou cartão de crédito no camelô, isso nos anos 2005, 2006, e aí, eu, como sempre me vi maior do que aquilo que eu estava vivendo ali, eu pedi emprego nessa marca, daí trabalhei ali no mesmo camelô, só que de uma maneira formal, daí com CLT. Trabalhei primeiro de segurança para essa marca, depois vendedor, fui a gerente de loja, fui a gerente geral, e aí, num determinado momento, entrou uma irmã da dona lá, e aí entramos em conflito, eu pedi para sair. E quando eu pedi para sair,
a dona lá da outra marca pegou e me ofereceu um curso de moda no Senac na época. E eu, muito ogro, né, como a maior parte daquele círculo que eu vivia, né, eu aceitei meio sem saber o que que era. Fiz o curso de moda. Depois que eu fiz, eu fui para dentro da fábrica, né? Eu fiz trabalhando. É importante salientar isso, que eles foram muito importantes na minha trajetória, muito importantes, me ajudaram, assim, me deram uma ajuda muito grande, coisa que eu não teria chance, né? Talvez se fosse outras pessoas na diretoria daquela empresa na época. Então, fui para dentro da fábrica, trabalhei como cortador de tecido, e aí fui crescendo dentro da fábrica, auxiliar de modelista, estilista. Chegou um ponto que eu cuidava de toda a criação e produção da fábrica, até que resolvi achar um momento de que, auxiliado pelo meu irmão, né, e motivado por ele, montar a Fada Fit. E aí é só história, né? Olha só, então, Daniel, já que você já trouxe o gancho sobre a Fada Fit, sobre o seu irmão, então explica um pouco pra gente quem é o seu irmão, qual o nome dele, explica o que é a Fada Fit, como foi essa questão desse início teu e do teu irmão, que você vai falar o nome aqui agora, para iniciar o negócio. Foi fácil? Você já tinha um dinheiro reservado para fazer isso? Foi algo planejado? Conta pra gente também. Assim, a Fada Fit iniciou em 2013, né? Uma ideia que nem eu falei do meu irmão, foi uma ideia dele. Ele vinha há alguns anos já me estimulando para que eu saísse da minha empresa e que eu montasse uma empresa com tudo que eu tinha me capacitado dentro da outra empresa, né? E eu não acreditava que daria certo porque eu não via... Como a gente é de família muito humilde, né? Sempre foi muito humilde, a gente meio que achava que era meio que um sonho impossível, né? Eu achava. E ele me motivava direto, assim, até o ponto que ele perdeu o emprego, né? Começou a gastar o dinheiro da rescisão dele. Quando chegou nos 6 mil reais que sobravam para ele, assim, ele falou, cara, ou é agora ou é nunca. E aí a gente começou a montar a Fada Fit, né? Eu trabalhava das 8 às 6 na empresa. Depois chegava em casa, tomava um café, ia das 6h30, até quando começou a aumentar o movimento até umas 2 horas da manhã trabalhando. Isso foi durante uns 6 meses, assim, trabalhando em dupla jornada. E aí nós montamos lá no Pop Center, né? Montamos a loja. Meu pai ganhou na época uma loja que veio a calhar. Então, meu pai ofereceu a loja para nós trabalhar em cima, né? Nós aceitamos a proposta e com 6 mil a gente iniciou o processo. Rogério? Agora, Daniel, o Pop Center ele é uma proposta interessante. Ele é algo que, pelas histórias que a gente conversa com outras pessoas, acabou transformando positivamente muitos empreendedores que tinham dificuldade de colocar a sua loja em algum ambiente mais estabelecido, mais organizado. E o Pop Center me parece que facilitou muito esse contexto. Eu quero te pedir para tu falar um pouco justamente sobre essa chegada no Pop Center, né? O que ele representa. O Pop Center aqui na cidade de Porto Alegre é um centro de comércio popular que fica na região central, mais ou menos perto da estação rodoviária, perto do fervo da cidade, onde tudo acontece. Conta para nós um pouco como é que foi essa entrada no Pop Center e como é que transformou isso na cabeça de vocês, ter uma loja dentro de um centro comercial popular, mas um centro comercial. Eu acho que a Fada ela não teria outro lugar para iniciar, tendo em vista que meu irmão foi camelô também, meu pai camelô, como eu falei, meu irmão mais velho foi camelô, eu fui camelô. Eu acho que essa modernização, ou essa padronização, ou, na realidade, essa pequena mudança que foi gigantesca na vida de alguns camelôs, dessa parte mais empresarial, onde as pessoas tiveram que se moldar aos níveis no mínimo, né, de convivência dentro do Pop Center ali, né, que eram muitas pessoas humildes na época do pessoal do camelô ali. Quando voltou para o Pop Center ali, eu acho que o pessoal meio que estranhou na época. Mas como eu entrei sabendo já do potencial popular que tem de venda, não só popular, mas lá gira um público todo público gira lá, entendeu? Nós temos clientes hoje que vão na nossa loja somente
para ir, eles descem no estacionamento que o Pop Center tem, né, no caso, descem a escadaria, vão na nossa loja e falam, nossa, se a loja de vocês fosse no Iguatemi, eu iria no Iguatemi, se fosse em qualquer outro lugar eu iria, né, porque eu tô acompanhando, e eu vejo muito disso, tem muitas marcas de qualidade dentro do Pop Center, muitas pessoas a fim de trabalhar, nossa, muitas histórias, lá tem muitas histórias de amigos meus, do tempo que a gente trabalhava, nossa. E nós começamos numa banquinha do meu pai, que nem eu te falei, tinha só um rateio ali da questão de iluminação, de segurança, e nós começamos com 6 mil, que nem eu falei, R$ 1.000 foi de maquinário, o restante 5 foi investido em tecido, e começamos com uma lojinha lá no Bloco B, onde dentro do Pop Center é uma área menos popular, tem menos movimento de pessoas. Começamos lá, e a gente viu que em pouco tempo ao redor da nossa loja começou a movimentar a economia também, tanto que em pouco tempo as nossas leggings foram copiadas do lado da nossa loja. Só que assim, a cópia nunca foi para mim ruim. Tanto é que eu devo ao meu concorrente direto na época o crescimento que eu tenho hoje, sabe? O crescimento, porque eu acho que é bem aquele negócio da concorrência te gera esse espírito de empreender, de te desafiar, de evoluir, que eu acho que é único. Eu acho que se as pessoas reclamam da concorrência, eu, por contrário, eu falo que a concorrência é muito boa para a marca. Olha só que interessante. Então eu vou te trazer a pergunta: o que a Fada Fit fabrica? Tu falou aí agora de legs, pelo nome ali, Fada Fit, a gente já tem uma noção, mas que peças são essas que mexeu tanto nessa movimentação e que gerou até uma concorrência que foi favorável, como você está dizendo? Assim, nós começamos fazendo o diferencial, né? Em primeiro lugar. Eu acho que a marca que entra no mercado, ela tem que ser o diferencial daquilo que tudo que a gente vê, né? Na época, quando eu trabalhava de estilista para outra marca, eu comprava revista da Suíça, né? E aí com modelos, tudo, né? E aí já se via umas 2 temporadas à frente do que estava se vendendo aqui. Então, assim, no primeiro momento eu continuei comprando, né? Mas acompanhado já pela internet, eu comecei a dar uma pesquisada melhor no mercado. E aí a gente entrou com muito recorte, tule na época, em 2013. Hoje, as marcas de fitness, elas vendem peças de tule, assim, tá muito em alta, coisa que a gente começou em 2013, e que o concorrente, por sua vez, também, lá, olhava e falava bem assim, e essa leg aí, Daniel? Essa leg de lingerie, tu vende essa leg? Eu falava, cara, vendo, né? Então, assim, a inovação, aos olhos de outras pessoas, ela parece, às vezes, meio que algo estranho, né? Só que eu digo para mim o seguinte, todo dia eu chego aqui na Fada Fit, né? Hoje eu faço o estilo, né? Sou estilista, sou modelista. Todo dia eu chego aqui com o propósito de inovar, né? Então, assim, cada vez mais eu procuro inovar para que eu esteja sempre como a revista suíça lá, umas 2 ou 3, às vezes, temporadas antes de chegar aqui, eu já esteja com a peça na loja, né? Rogério? Daniel, mas existem novidades chegando, né? Tu comentaste conosco antes, fora do ar, que tem algumas novidades acontecendo, que a Fada Fit está tendo um bom desempenho, está crescendo, se desenvolvendo, mas que tem alguma coisa nova chegando. Conta para nós a novidade aí para todos os telespectadores aí da Rede Sul. Vem marca nova, né? Vem marca nova e uma marca já com propósito de inovação também, né? Ela é uma marca focada no atacadista, né? Tendo em vista que na pandemia ali a gente teve que pegar um público que a gente não estava tendo, né? Do atacadista, venda pela internet, né? Se chama High Circle, o nome da marca. É uma marca que vem com o melhor de tecido do mercado, o melhor, assim, a gente está usando simplesmente o que tem de melhor. Não importa o preço do tecido. E nossas peças sempre para o atacadista, eles têm um desconto muito bom, né? Então é uma coisa rentável. Muitas pessoas tiram já dentro da Fada sua fonte de renda, né? Da High Circle vai surgir uma marca agora, que é para você que está procurando uma marca para fazer sua independência financeira, né? É uma marca onde não tem o varejo, né? Não existe o varejo para concorrência. Então a gente foca no atacadista, vendemos pela internet. A gente tem um showroom aqui em Cachoeirinha, na nossa fábrica, que é especialmente para vocês lojistas, né?
Daniel, vocês vendem, você está falando que vende pela internet também, mas é um acesso para todo o Brasil ou é somente local? Mas antes de você me responder, deixa eu passar um recado para os nossos telespectadores. Você que é empresário, empreendedor, profissional liberal e quer divulgar a tua empresa, seu produto e seu serviço no nosso programa, entre em contato conosco nas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo, Movimento Empresarial. Nós estamos no Instagram, no Facebook e também nas nossas redes de contatos pessoais para saber das nossas promoções. E a gente tem uma promoção especial aqui para o mês de setembro, onde é comemorado o mês Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul. Então, fique com a gente aqui, saiba das novidades. Você venha com a gente divulgar a tua marca, o teu produto, a tua empresa aqui no nosso programa Movimento Empresarial. Mas voltando agora, Daniel, depois do recadinho rápido para todo mundo, responde aqui para a gente, é local? É para todo o Brasil? Como que funciona isso? Nós costumamos falar que a gente vende para quem quer comprar. Então, se a pessoa chamar dos Estados Unidos, a gente vai dar um jeito de vender para ela. A gente vende para o Uruguai hoje muito, né, aqui através da fronteira. A gente vende, tem umas moças que pegam aqui, pedem para revenda, pegam na fronteira e levam para o Uruguai. E nossas legs são, assim, ó, é a última moda no Uruguai. É um negócio de louco. Porque eu acho que a gente tem qualidade aliada a preço. Então, assim, as pessoas vão mesmo em busca. A gente já vendeu nós vendemos para o leste europeu já através de um rapaz que veio aqui e buscou, sabe? Mas se tu me ligar e falar, Daniel, quero comprar aqui dos Estados Unidos, eu vou atrás de uma empresa que vai te entregar aí. Nosso negócio é vender, entendeu? Hoje nós vendemos Rio Grande do Sul, na sua maior parte, né? São Paulo, segundo colocado ali, e aí depois a gente vende para Santa Catarina, estados do Sul mais. O Nordeste a gente não conseguiu alcançar ainda por causa do valor alto de transporte, né? Mas região Sul e Sudeste já está bem forte já nossa marca. Rogério. Daniel, a gente está chegando ao final aí do tempo do nosso bloco, mas muito bom conhecer a tua história, conhecer a Fada Fit, conhecer as novidades que estão chegando, e com certeza a tua história de crescimento, de desenvolvimento, de superação é algo que inspira as pessoas. Teve um período todo de pandemia que certamente não foi fácil para ninguém, e com certeza todos nós tivemos as nossas perdas e a nossa necessidade de superação. Mas para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui pela Rede Sul, no programa Movimento Empresarial, gostaria de te pedir, para encerrar o nosso bloco, deixa uma mensagem para quem está agora nos acompanhando. Assim, eu costumo falar sempre que o desafio, ele é para mim minha motivação de vida, né? Quando veio a pandemia, veio a questão da venda pela internet. Quando as vendas baixaram, a gente teve que acreditar em outro produto. Então, assim, cada vez que a gente faz o crescimento da produção, por exemplo, a gente passou de um stand de uma casa que tinha 50 e poucos metros para uma fábrica de 500 e poucos metros quadrados, né? A gente pensou que não ia dar conta. No começo era gigante, era grande demais para nós. Hoje já é pequeno. Então, assim, nós sempre acreditamos na evolução. A minha maior, talvez, mensagem seria que você não tem que ter medo do futuro, né? Eu sei que tem que ser feito tudo a passos programados, mas se você ter medo daquilo que está por vir, você não vai chegar. Você pode se surpreender com aquilo que está pela frente, né? Então, assim, para nós sempre foi a motivação, o desafio, realmente. Daniel, muita gratidão pela tua participação, por você estar aqui contando a tua história e o crescimento da tua loja, que iniciou lá como um camelô. Olha aqui, eu vou trazer um exemplo, né, de uma pessoa que começou assim como camelô e se tornou um dos maiores empresários televisivos do nosso Brasil, que é o Silvio Santos. Então, o céu não é o limite. Muito sucesso para vocês, para a Fada Fit, para a nova loja que vocês estão montando, que possam expandir ainda mais. Isso é um case de sucesso a ser divulgado por onde vocês forem. Muita gratidão, Rogério, pela companhia de sempre. E você, gostou? Não sai não, que a gente ainda tem mais.
Em setembro, Belém, a capital paraense, é a sede do 17º Fórum Internacional de Administração. Vamos debater o futuro em Belém do Pará. Participe! Estamos de volta com o programa Movimento Empresarial. Ana Paula, a gente conversou com o Rafael Pinto, que já esteve aqui conosco em outros momentos, falando sobre a sua trajetória e sobre negócios internacionais. Interessante, hoje ele estava em Lima, no Peru, desenvolvendo atividades da empresa dele, e ele colocou algumas percepções que ele traz justamente a respeito dos negócios no ambiente internacional. E uma das coisas que é mais importante quando a gente está falando de desenvolver negócios no ambiente internacional é o respeito à cultura do outro. Sim. Então, uma das coisas que a gente muitas vezes percebe e que atrapalha o desenvolvimento de negócios é querer impor a sua cultura em relação ao outro. Isso acontece dentro do Brasil, isso acontece muitas vezes até dentro das empresas, dentro de uma mesma região, e mais ainda no ambiente internacional, não te parece? Com certeza, Rogério. Esse é um dos fatores primordiais quando a gente entende. Imagina um elástico, se cada um puxar para o lado, vai estourar. Desta forma, não é possível fazer negócio quando a gente não entende a cultura do outro e quando as duas partes cedem, porque cada uma vai se achar no direito e vai estar no direito de olhar o teu ângulo, a visão, conforme a própria cultura, da forma mais correta. No entanto, no mundo dos negócios não funcionam bem assim. Vai variar de muitas variáveis, terão muitas variáveis a serem percebidas, olhadas, conectadas, para saber, né, até onde ceder e até onde trazer com mais intensidade a questão da cultura, do regionalismo, muitas vezes da não adaptabilidade do produto, porque pode perder sim o sentido. A gente fala dessa questão, vamos adaptar o produto para o regionalismo, para a questão do local. Mas será se todo produto é adaptável? Será se vai fazer sentido? Será se de fato aquela cultura quer aceitar? Existe uma demanda para aquele mercado referente àquela cultura? Então existem muitas variáveis específicas a serem estudadas com essa ótica da cultura e saber até onde ir, até onde resistir, até onde se adaptar e até mesmo onde ceder nessas negociações quando se fala de negócios, tanto trazendo a questão do Brasil, quanto também de forma internacional. E a gente vê, muitas vezes,
as empresas tendo um receio em expandir para além fronteiras ou em buscar outros parceiros em outros países. E isso se dá, claro, é necessário tomar muito cuidado, mas se dá por desconhecimento de como se faz isso. Uma das coisas mais fundamentais quando a gente está lidando com negócios no ambiente internacional é conhecer o outro. Então, jamais querer imaginar que as formas como os negócios são desenvolvidos no meu país, na minha região, vão ser iguais ao país do meu parceiro de negócios ou daquela pessoa que vai estar me representando num outro país. Isso, sem dúvida, é um dos pontos que causa o insucesso, faz com que muitas vezes interrompa uma negociação, não avance um determinado processo de conversa entre as empresas por diferenças muito significativas. Então, uma das coisas que o Rafael nos trouxe nessa e em outras oportunidades é justamente isso. Se colocar no lugar do outro, compreender a cultura do outro, respeitar. Eu não preciso adotar as práticas do outro parceiro de negócios, mas eu tenho que entender e respeitar a forma como ele trabalha. Né? Agora, falando em respeitar a forma como ele trabalha, que história interessante que o Daniel Machado nos trouxe. É uma pessoa que, junto com o irmão, desenvolveu uma empresa que cresceu, tem lojas, tem fábrica, hoje está até se expandindo e criando uma outra marca, e que, na verdade, começaram como camelôs. Camelôs, vendedores na rua. E é um caminho, Ana Paula, que, na verdade, não é muito comum. Poucos são aqueles camelôs, aquelas pessoas que vendem mercadorias na rua e que conseguem deixar este mundo de vender os seus produtos na rua, de criar alguma coisa mais estruturada, de vir a ter uma loja. Existem iniciativas em vários municípios do Brasil, Porto Alegre é um desses municípios, de criar um centro popular de compras, dependendo do lugar, existem nomes diferentes para isso, mas nem todos os ambulantes conseguem transformar o seu modelo mental de alguém que vende numa banquinha na rua e se tornar um empresário, com loja, com funcionários, com luz, água, IPTU, impostos, fábrica. Isso é uma transformação muito diferente, né, Ana Paula? Sim, Rogério, e especial no caso que o Daniel trouxe para a gente, que é um negócio de família, ainda tem mais um adicional, que é a questão das gerações. A gente muito ouve neste momento sobre como lidar com todas essas gerações ao mesmo tempo no mercado de trabalho, e justamente essa mistura de gerações dentro de um negócio familiar, onde o negócio começou com o pai e os filhos trouxeram essa possibilidade de mudança, de melhoria nos negócios, e foi trazido, como a história que o Daniel trouxe, foi adaptado a como houve se houve resistência ou não, como foi essa adaptabilidade para que o negócio iniciado lá com o pai deles, com uma banquinha, hoje se transformasse numa loja, numa fábrica, e já estão abrindo outra loja, outra marca. Tudo isso é um processo, tudo isso é um caminho, como ele falou, eles estão nessa atividade desde 2013. Então, muitas histórias, né, muitas águas se passaram por debaixo dessa ponte, mas a questão é, conseguiram ajustar, driblar o problema da questão da geração, de ser um negócio de família, de trazer de um contexto muito diferente e chegar ao contexto que eles estão hoje, fazendo todo essa conexão, essa junção de experiências, de habilidades que cada um tem, porque ele trouxe, eu cuido mais da parte do desenvolvimento do estilismo, da moda, meu irmão já está lá de frente nas vendas, junto com a mão de obra ali da área das vendas, do comercial. Então, eles souberam utilizar as habilidades que eles possuem para poder chegar a esse resultado que hoje é muito positivo e eu posso dizer assim, de sucesso. Eles podem até almejar mais sucesso que isso, mas já alcançaram com certeza o sucesso de sair de um camelô para hoje serem empresários da área da moda.
Tu visitaste a empresa deles no Centro Popular de Compras aqui em Porto Alegre, e isso é uma coisa interessante, né? O Centro Popular de Compras de Porto Alegre, ele inclusive está tendo um processo de capacitação dos seus lojistas e envolve diferentes entidades, envolve o Sebrae também e outras organizações. Isso é um ponto que muitas vezes faz toda a diferença. Quando estes novos empresários que eram informais e que passam a ter uma formalidade, recebem um apoio, recebem um suporte, e não são simplesmente obrigados, vamos chamar assim, a transformar a sua atividade que era informal em algo formal da noite para o dia. Porque a chave mental, o modelo mental, ele não muda assim tão rápido. A pessoa precisa, de fato, organizar de um jeito diferente os seus negócios, preparar as coisas de uma forma diferente, e sem apoio, em muitos casos, isso acaba não acontecendo. Então, às vezes a pessoa deixa aquela informalidade, passa a atuar num mercado com uma empresa mais estruturada e acaba fechando as portas, justamente por não ter, muitas vezes, um controle mais efetivo de receitas e despesas, de não misturar as contas da empresa com as contas do seu negócio, da sua família, ou com as despesas pessoais. Então, são elementos que as pessoas precisam aprender e precisam perceber que isso é importante. Sim. Porque a tendência, muitas vezes, de quem tem um negócio informal, pequeno, é de achar que o mais importante é apenas... eu faço doces e vendo os doces, então o importante é fazer os doces. Não, isso é um dos elementos, e muitas vezes não é o mais complicado. O mais complicado é a gestão de todos os processos, e isso é uma coisa que, para muitos, em muitas situações, é necessário ter um apoio, ter um acompanhamento, porque de outra forma a pessoa pode não conseguir, de fato, desenvolver o seu negócio. Sim. Trazer aqui algumas informações referentes a esse apoio. Neste caso, no Shopping Popular, no Centro de Comércio Popular, o POP, quem está fazendo a gestão do processo dele é a Eliane Deboni, que inclusive já é uma das nossas convidadas para estar aqui contando esse case de sucesso, porque ela foi muito premiada no Brasil e no exterior, mas eu não vou contar, não vou fazer spoiler aqui, vou esperar ela vir aqui para poder contar para a gente toda essa revolução que ela fez de gestão e também de compartilhamento de conhecimentos com muitos dos camelôs que chegaram ali. Tem histórias muito bacanas que ela vai trazer aqui pra gente. Ela está fazendo a gestão do POP, está fazendo essa revolução, mas também gostaria de deixar aqui que uma das pessoas que está envolvida nesse processo de melhoria é a Alessandra Fraga. A Alessandra, que era uma das nossas fundadoras do Movimento Solidário Empresarial, que esteve com a gente aqui por um ano no Movimento Solidário Empresarial, iniciou aqui na TV com a gente. Ela está fazendo a parte lá também desse desenvolvimento e dessa melhoria contínua que está sendo o Centro Popular, que é o POP aqui em Porto Alegre. Terça-feira, 22 horas, é dia de encontro marcado. Movimento Empresarial está sempre no ar, aqui pela Rede Sul. Hoje acabou. Terça-feira que vem tem mais. Esperamos vocês. Até lá. Tchau, tchau.